E aí pessoal? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal, e trazendo para vocês a continuação do prólogo, do volume especial da Evile. Então, já deixe o like aí para fortalecer, é nóis! Dito isso, vamos para o vídeo. A história continua na cena do pântano. Neste momento, Momonga ainda tinha, pelo menos um quarto, daqueles fogos de artifício em seu inventário. Momonga falou, eu preciso acordar, às 4 da manhã. Momonga observava o resplendor residual no céu, resmungando para si mesmo, enquanto observava os orbes de luz subirem lentamente para o céu. Ele originalmente pretendia aproveitar esta cena com seus amigos, que tinha voltado, para celebrar o último dia do jogo. No entanto, não havia ninguém do lado de Momonga. E então, uma enorme explosão ofuscou o céu. Uma luz intensa tomou conta de tudo. Não era mais uma exibição de fogos de artifício, mas algo como a ativação de uma magia de Superaba, como Failing Down. As luzes cintilantes envolveram Momonga, que estava pairando no céu. Momonga não sabia como era a sensação ao ser desligado de um servidor de DMMO. Isso porque Momonga, não porque Suzuki Satoru, não tinha jogado nenhum outro jogo, além de Yggdrasil. No entanto, ele tinha certeza de que não terminaria de maneira esperançosa. Ele tinha certeza de que seria como um estalo repentino, e ele seria forçado a voltar à realidade. Ainda assim, talvez seja melhor encerrar o jogo, deixando todos cercados por luz. Ele voltaria ao mundo real, dentro de alguns segundos. Mesmo assim, este momento pareceu ter sido feito para exibir vividamente a alegria de Suzuki Satoru. E então, Momonga começou a entrar em pânico. Ele pensou que, uma vez que a luz desaparecesse, ele seria saudado pela visão familiar de seu quarto, e uma fina película de vidro. Afinal, Yggdrasil encerraria. Assim ele esperava. No entanto, o que ele realmente viu, acabou por ser algo totalmente diferente. Momonga falou, o que é isso? Momonga murmurou para si mesmo. Isso não vinha da solidão, mas porque ele havia encontrado algo que não conseguia entender. A primeira coisa que apareceu foi o céu noturno. As constelações cintilavam ao redor dele, e as nuvens, que se moviam lentamente, pareciam tentar encobrir sua luz. Ele podia ver os imponentes picos das montanhas ao longe, e as florestas escuras em seus sopés ondulavam como ondas no sopro do vento noturno. Uma visão que ele não podia ver no mundo real, além das arcologias, e era como se ele nunca tivesse saído do jogo. Ele olhou para baixo, e viu que estava flutuando no ar. Bem, até então, tudo bem. Afinal, a magia Fly ainda estava ativa. No entanto, o que estava sob seus pés não era um pântano. Em vez disso, eram ruínas. Não era apenas uma ou duas construções, mas algo na escala de uma cidade. Não, ainda maior que isso. Ele podia ver algo que parecia um castelo ao longe, e uma muralha cercando uma cidade. Essas ruínas, outrora foram uma cidade razoavelmente grande. Dos motivos traçáveis, não parecia que tinha sido conquistada e abandonada por algum motivo. Por estar a várias centenas de metros acima da cidade, não tinha como saber exatamente o que estava acontecendo dentro das ruínas. No entanto, Momonga não pôde deixar de lembrar a cidade subterrânea abandonada, com uma fábrica automatizada de produção de marionetes, Vilizirtéria. Não, isso não é como Vilizirtéria. Parece diferente. Que tipo de lugar é esse? Com um surpreendente grau de calma, Momonga verificou o relógio em seu pulso esquerdo. 0 horas, 3 minutos, 45 segundos. Rara. Momonga olhou para o seu entorno novamente. A paisagem não era familiar. Claro, não havia como Momonga saber como cada centímetro quadrado do mapa de Yggdrasil se parecia. Talvez houvesse cenário como este, escondido em algum canto do jogo. No entanto, hoje foi o último dia do jogo. O jogo estava marcado para terminar às 12, à meia-noite. E agora, já tinha passado da hora limite. Não havia como a tela estar errada. O que é isso? O fim das operações de Yggdrasil foi atrasado. Ou talvez fosse um easter egg, se não saísse por conta própria. Várias possibilidades passaram por sua mente. Eles atrasaram o desligamento do servidor. A possibilidade mais provável seria a mais certa, uma lógica inegável. Talvez algo tenha levado a um atraso no encerramento dos servidores. Se fosse esse o caso, os GM teriam anunciado alguma coisa. Momonga rapidamente se dispôs ao abrir a função de notificação que ele havia bloqueado. E então, ele congelou no lugar. O console de controle não apareceu. O que aconteceu? O que é isso? Quando uma mistura de ansiedade e dúvida o encheu, Momonga tentou ativar outras funções.
Nenhuma das funções estava funcionando. Era como se ele tivesse sido completamente excluído do sistema. O que está acontecendo? Com isso, ele deveria estar pensando sobre o que fazer a seguir. Onde está a interface de controle de voo utilizada ao conjugar fly? Quando pensou, Momonga de repente percebeu que não havia necessidade disso. Momonga baixou lentamente a altitude. O que está acontecendo? O que é tudo isso? Por que eu posso usar fly? Não, espere, isso não é tudo, e... Momonga de repente entendeu como controlar a magia fly por instinto. Ele nem estava consciente disso. Era como se fosse perfeitamente natural. Esta situação estava muito anormal. Depois disso, Momonga olhou para suas mãos. Sua mão esquerda segurava o símbolo da guilda, o cajado de Ainzo Algon. Sua mão direita segurava o ativador dos fogos de artifício. Era verdade que nada havia mudado. Não havia dúvida de que aquelas mãos brancas e ósseas pertenciam a Momonga, assim como em Yggdrasil. No entanto, a sensação estava diferente. Detalhar precisamente a diferença era um tanto difícil, mas havia um forte sentimento de que essas eram suas próprias mãos. Eram as mesmas de suas sessões em Yggdrasil, mas havia um sentimento de serem algo perfeitamente natural a ele, como se estivesse olhando para suas próprias mãos do mundo real. No entanto, foi a sua capacidade de manter a calma, apesar de estar em uma situação como essa, que o assustou mais do que qualquer outra coisa. Inconscientemente, Momonga lembrou as palavras que seu amigo havia dito. Tumulto é o fracasso de um país. Você deve sempre manter um modo equilibrado e lógico de pensar. Mantenha a calma, planeje com antecedência, e não perca seu tempo pensando sobre coisas insignificantes. Ah, sim. Sua primeira consideração deveria ser: que lugar era este? Se ao menos houvesse alguém que eu pudesse perguntar. Não, seria melhor, se não existir ninguém lá, certo? Momonga pensou, enquanto descia em direção ao chão. Talvez ele devesse investigar o ambiente a partir do ar com fly. Ou talvez não. Isso pode ser um conjunto de ruínas desmoronadas, mas ainda havia muitas casas que mantinham sua forma. Poderia haver infiltradores lá. Poderia haver alguém escondido nos pequenos becos entre as casas arruinadas, espreitando enquanto aproximava. Espaços abertos podem oferecer uma boa linha de visão, mas essencialmente deixaria o inimigo exposto. Embora ele não achasse que alguém pensaria em Pequim diante desse estado incompreensível de eventos, era possível que Momonga fosse o único que tinha acabado assim. Ele deveria mover-se furtivamente até desvendar esse mistério. Além disso, Momonga estava segurando a prova da existência de sua guilda, o cajado de Ainzo Algon. Isso deveria reduzir a probabilidade de ser Pequim. Sendo esse o caso, ele precisava tomar uma medida provisória imediatamente. Momonga falou. Perfectum Knowable. Momonga lançou uma magia. Uma magia de alto nível que superava em muito a magia Invisibility. Agora, ele deveria ser invisível, exceto contra certas magias ou habilidades especiais. Apesar de ser um obstáculo trivial para um seleto grupo de jogadores, isso deveria reduzir as chances de ser Pequim. Momonga olhou para as mãos, brancas ossudas, e depois para baixo. Ele ainda podia se ver, e não havia nenhum ícone que lhe dissesse que estava invisível. Somando essas variáveis, a confiança em si mesmo despencou. Quando ele desceu, os detalhes da cidade gradualmente apareceram. Os moradores deveriam tê-la abandonado há um bom tempo, já que ele podia ver sinais da podridão em partes das ruínas. O que aconteceu aqui? Mais ao ponto, que droga está acontecendo aqui? Yggdrasil 2 começou. Ou isso é um evento oculto, criado por aqueles desenvolvedores merdas. Por exemplo, ser teletransportado à força aqui, se você não saiu no final. Mas nesse caso, esse realismo todo, de onde vem isso? Ele não conseguiu encontrar a resposta, não importando o quanto atormentasse seu cérebro com isso. Enquanto descia, Momonga pensou em usar uma habilidade. Havia muitos tipos de habilidades, mas usar habilidades de criação de um Deades, enquanto invisível, não lhe traria benefício algum. Tudo o que faria seria expor sua posição. Embora ele pudesse usá-los para montar uma armadilha, sob as circunstâncias, poderia fazer alguém que poderia ser amigável se tornar suspeito. Devo cobrir meu rosto. Não, parece que as pessoas que cobrem seus rostos são suspeitas. Fazer o que? Momonga ativou uma de suas habilidades. A capacidade de detectar um Deades. Em Yggdrasil, lugares como esse, frequentemente tinham um Deades. Como tal, Momonga usou a habilidade, quase subconscientemente. Ao fazê-lo, a habilidade informou a Momonga uma notícia ruim.
Momonga estava descendo, lentamente, mas de repente, ele mergulhou em grande velocidade, e se escondeu, em uma construção de 2 andares, cujo telhado havia desmoronado. A velocidade de sua descida, levantou uma nuvem de poeira. Momonga acenou, apressadamente, o braço para tentar dissipá-la, mas sem sucesso. Era um cômodo, bastante espaçoso. Os móveis de dentro, haviam sido esmagados sob o teto caído, e, após a exposição aos elementos, eles haviam apodrecido completamente. Momonga manteve a magia Fly ativa, só para que seus pés não tocassem o chão. Ele havia considerado a possibilidade de que as tábuas do assoalho pudessem entrar em colapso. Se ele continuasse observando a situação, dessa maneira, ele deveria ser capaz de aprender mais. Fim. Obrigado por sua visualização e nos vemos no próximo vídeo.